Depois de muito tempo eu percebi que o maior susto da minha mãe foi quando ela começou a ver que aqueles amigos que ela falava para mim assim, não ande com esse amigo, estava indo para frente e a minha vida estava ficando no meio do caminho. Acho que minha mãe deve ter tomado muito susto, sabe? Porque se a gente for pensar direitinho, minha mãe falava assim, não anda com fulano, não anda com ciclano. Mas a mãe dos meus amigos falava a mesma coisa para eles, não anda com Bruno. A minha mãe mandava eu fugir daqueles amigos e a mãe daqueles amigos mandava eles fugir de mim. No fundo, quem tinha razão? O ego. Nós enxergamos muito o filho dos outros e não enxergamos os nossos. Por isso que muitas das vezes, quando os nossos filhos começam a crescer e começam a tomar outros caminhos que não são aqueles que determinamos, porque é isso. A codependência, a nossa carência afetiva começa a fazer com que nós queiramos que os nossos filhos tenham caminhos que nós não tivemos. Né? E nessa vibe aí, nos ferramos. Principalmente quando, para poder fugir daquela da nossa encheção de saco com nossos filhos, falando que isso é educação, né? Dando isso um nome de educação, os nossos filhos fogem para as drogas. Né? Começa a conhecer prazeres diferentes do que aqueles que nós imputamos na vida deles. Caraca, deve ser muito louco. Eu acho que o mais louco foi quando minha mãe, né? Aqueles amigos que ela mandava eu fugir deles, só porque eu era bom na escola, só porque eu era bom trabalhador, ela começou a ver eles abrindo uma barraca, começou a ver eles crescendo, e eu só me afundando. E aí, ao invés dela me mandar fugir deles, ela procurava eles, para saber se eles tinham me visto. E eu fico imaginando eles respondendo, não, dona Lúcia, não vi ele não, estava trabalhando. Já tem até muito tempo que nós não andamos juntos. E só não andava junto por quê? Porque minha própria mãe mandou sair fora deles. Quando, na verdade, a mãe deles estava mandando eles sair fora de mim. Enxergar nossos filhos com os olhos, sabe, da verdade. Parar de ficar enxergando nossos filhos com os nossos olhares. Porque muitas das vezes nossos olhares estão nos enganando. Não é o olho da realidade, é o olho do egocentrismo. Né? É o olho da codependência, que fica supervalorizando nossos filhos numa visão que só nós temos. A sociedade em volta não está enxergando aquilo. Só que eu tenho que entender que você tem que ser pai para você falar. Poxa, vou falar, eu graças a Deus que eu vivi numa sociedade do interior e lá, filho, a minha professora me educava como filho, o dono da padaria me educava como filho, e nem por isso eu deixei de cair para alguns mundos muito loucos. Mas eu tive essa espécie de educação. Mas hoje em dia não. As pessoas estão educando só para os seus filhos. Chega na rua, elas xingam o filho dos outros, elas atravessam o sinal de trânsito. A educação que tem é só para dentro de casa. Para fora não leva. Né? Hoje não. Hoje tem uma coisa que eu adoro fazer, é perguntar, sabe? É perguntar para as crianças, o que você quer ser quando crescer? E às vezes eu faço essa pergunta do lado dos pais. Não é para confrontar a criança, não. É para ver se eu consigo abrir a mente do pai quando a criança dá a resposta. Porque muitas das vezes a resposta da criança não tem nada a ver com o que o pai está preparando, com o que a mãe está preparando. É sobre isso, sabe? É sobre antes da gente olhar para o filho dos outros, começarmos a olhar para os nossos, com um olhar de amor, com um olhar de sabedoria, sabe? Sem esse olhar de apego, sem esse olhar de carência. Sabe? Porque muitas das vezes o que queremos dos nossos filhos é aquilo que não fomos e aquilo que nunca tivemos. E aí começamos a viver, sabe, a vida do outro. Filho cresce, tá? Quero só falar isso para vocês. Eu cresci. E eu vou falar, minha mãe deve ter ficado para o sufoco quando ela viu que eu cresci e que eu não era nada daquilo que ela imaginava que eu era. E para fugir do que ela queria que eu fosse, eu encontrei as drogas. Aí que ferrou de verdade. Porque aí quando ela assustou que não, ela teve que me deixar seguir o meu caminho, por mais que o meu caminho fosse tão errado como foi. E para me encontrar o meu próprio caminho de volta, eu tive que trilhar uma outra estrada que nunca foi a que meus pais me mandaram seguir. Beijo no coração, somos o projeto Asas e Vozes.